Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Antes de nós iniciarmos então esse momento, peço para você, coloca um pouquinho a mão sobre a tua cabeça, fecha um pouquinho os teus olhos. Esse momento de oração, ele foi preciosíssimo demais para nós. Ele nos trouxe aqui porque Ele quer falar ao nosso coração. E nós queremos acolher nessa noite a preciosidade da palavra de Deus, a preciosa palavra de Deus. Então que nesse momento o Espírito Santo de Deus venha sobre a minha cabeça, sobre a tua cabeça, para nos dar essa graça, para nos abrir a preciosidade da palavra, para que tudo aquilo que possamos falar nessa noite chegue à nossa memória, à nossa mente, mas que vá até o nosso coração, para que no momento em que nós lançarmos palavras, que sejam palavras de bênção, de restauração, palavras que vai mexer com a vida das pessoas. Por isso nessa noite, Santo Espírito de Deus, nós te pedimos, vem em nosso auxílio, nos ajude a entender o plano e o projeto de Deus para as nossas vidas. Vinde, ó Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Peço para você então abrir a Sagrada Escritura. Então, já me apresentou. Meu nome é Edson, né? Casado com a Maria Célia, já com a graça de Deus há 40 anos e mais, né? Mais uns dias. Mas é uma graça de Deus para nós poder então viver esse momento, né? Da Sagrada Escritura, da Palavra de Deus, dentro do nosso grupo de oração. E como é bom, gente, como é bom a gente poder retornar, né? Estar aqui para viver esse momento de graça na nossa vida. Então eu e a Maria Célia, né, com esse tempo nosso de vida, temos os nossos 3 filhos, o Francisco, o Felipe, a Fernanda, temos as nossas netas, a Maria Lívia, a Alice, a Astrid, e assim a família vai crescendo. E como nós estamos nesse tempo em que estamos trabalhando temas específicos, né, para a família, é muito importante para nós entendermos assim que a nossa família, ela é uma pérola preciosíssima aos olhos de Deus. Por isso, as nossas famílias hoje, ela tem sido perseguida. Por isso as nossas famílias hoje têm suas lutas, suas batalhas, têm, né, os seus encontros, os seus desencontros. E porque de repente nesse tempo, né, Deus permite no meio de tantos da família, né, vir ao grupo de oração, perseverar, vir às missas, rezar o terço, rezar de madrugada, rezar às 3 horas, rezar, né? Deus assim, Ele sabe exatamente qual é a necessidade desse tempo. E como a família é essa pérola preciosíssima de Deus, então desde o início da criação, Deus ele tem preocupado-se para fazer com que as famílias se reencontrem no seu dia a dia. É fácil, gente? Não é. Ser família de Deus hoje não é fácil. Porque exige de nós, né, uma entrega muito maior do que nós imaginamos. Mas Deus nos permite nós estarmos dentro dessa luta, dessa batalha, por quê? Porque Ele está no comando de tudo. Aí que é o bom, aí que nós vemos realmente aonde nós podemos chegar, aonde nós podemos construir e o que nós podemos fazer. Livro do Gênesis, no capítulo 6, do versículo 9, nós vamos ver um pouquinho, né, da história de Noé.
Mas o que tem a ver Noé, grupo de oração, renovação carismática, dons, né? Noé lá do Antigo Testamento, lá do início da criação, Gênesis capítulo 6, do versículo 9. Mas olha como é interessante um pouquinho dessa história. Eu não vou ler todos os versículos, mas para a gente entender assim, que este homem que se chamava Noé, todos conhecem a história de catequese, né? Ele foi chamado então por Deus para construir uma arca. Por quê? Um dilúvio estava se aproximando. Ninguém acreditou nessa história, né? Naquele tempo, até fizeram badernagem em cima de Noé, dizendo que ele estava louco, que ele estava maluco, que isso, ele aquilo, ou por que de repente, né, ele iria construir uma arca tão grande. Ninguém entendeu, né? Mas Deus sabia o porquê. E a escolha de Noé, aqui conta, ali no versículo 9, diz assim: esta é a história de Noé. Noé era um homem justo e perfeito no meio dos homens de sua geração. Ele andava com Deus. Aí nós já temos um início lindíssimo dessa história. Noé, olha ali no versículo 8, que diz assim: Noé, entretanto, encontrou graça aos olhos do Senhor. E aí, então, versículo 9, né? Então, conta a história de Noé. Ou seja, Deus o escolheu para construir uma arca. Mas para que essa arca? Para salvar a humanidade? O mais bonito dessa história toda, que a gente conhecendo, né, a história, essa arca ela foi feita única e exclusivamente para salvar a família de Noé. Mas e os outros? E os outros? E aqueles que morreram afogados? Porque simplesmente varreu a face da terra. Ou seja, Deus queria fazer tudo novo, porque os homens e as mulheres estavam no seu estado de pecado. Então Deus, ele simplesmente olhou e disse assim: eu preciso fazer tudo novo. Mas se Deus quisesse, ele simplesmente podia fazer isso aqui, ó, um estalinho de dedo, pronto, resolvia tudo, né? Mas não, ele simplesmente foi lá, viu Noé no meio de tantos homens e disse assim: é você que eu quero que construa essa arca e salve a tua família, salve a tua casa. Vamos nós entender o porquê que de repente Deus permitiu que um casal de cada animal, de cada bicho entrasse naquela arca? São os mistérios. O fato é que nós precisamos entender assim: Deus escolheu Noé e deu exatamente para Noé o que ele precisava para construir aquela arca. Todas as ferramentas, a madeira, o betume, tudo que Noé precisava, Deus deu para ele. Construiu aquela arca gigante. Enfim, aquela arca ficou pronta. Então disse: Noé, a arca está pronta. Agora pega a tua família, já que os animais já estão todos aí dentro, agora você pega a tua casa, pega a tua família e entra dentro da arca. Noé, gente, o mais lindo dessa história, que Noé, ele foi simplesmente obediente. Tudo que pediu, tudo que Deus pediu para Noé, ele fez, e sem reclamar. Mas ele sabia que seria uma coisa assim estrondosa de grande, mas ele não reclamou, ele simplesmente obedeceu. Veja, o olhar de Deus sobre um homem, o olhar de Deus sobre uma família, ou seja, do olhar de Deus não se escapa absolutamente nada. E do mesmo jeito que Deus olhou para Noé, Deus olha para nós nessa noite também. A alegria de Deus é saber que nós saímos de nossa casa, viemos ao grupo de oração com um propósito: iniciar a partir desse grupo de oração a construção de uma nova arca. Mas espera aí, como é que nós vamos aqui nesse tempo construir uma arca, né? A arca já está pronta. A arca é essa casa pelo qual nós estamos aqui agora. Só tem um porém, né?
essa arca aqui, lindíssima, ela é passageira, gente. Um dia ela vai passar, né? Essa arca pelo qual Deus disse assim: eu vou colocar vocês dentro dela, não vou deixar vocês sozinhos, porque os tempos são difíceis, e realmente os tempos são muito difíceis, né? Mas Deus, Ele quer projetar uma arca de uma forma nova, de uma forma diferente. Aonde que Deus quer fazer com que essa arca aconteça? No coração de cada um de nós que estamos aqui dentro. Aí é que está. Mas como é que Deus, Ele vai mexer no coração do ser humano? Teimoso, né? Porque nós somos teimosos. Aí o Senhor vem e bate uma vez, bate duas, bate três, e às vezes nós dizemos assim: amanhã eu vou. Eita! Amanhã eu faço. Ah, Senhor, eu vou construir essa arca, mas eu ainda não tenho os pregos. Eu vou construir essa arca, mas eu não tenho a madeira. Eu vou construir essa arca, mas eu não tenho o betume. Não é isso que Deus está colocando em nossas mãos nessa noite. Deus está colocando em nossas mãos a graça de uma abertura tão grande do nosso coração, como aconteceu agora dentro desse batismo no Espírito Santo. Deus, Ele começando a fazer em mim, começando em fazer em você uma obra nova. A minha família, a tua família, preciosa aos olhos de Deus, vai ter essa graça de repente no hoje, de poder entrar dentro dessa arca e encontrar a graça da salvação. Mas por quê? Porque você deu o seu sim. Você deu o seu sim para estar dentro do grupo de oração, porque é aqui que o Senhor, Ele começa a trabalhar o nosso ser interior. Ele começa a trabalhar então de dentro para fora. Mas como é que nós vamos estar de acordo com a vontade de Deus? A partir do momento que nós começamos a fazer uma caminhada de oração. Rezamos em família. Hoje, para rezarmos dentro de casa, ainda não está muito fácil, né, gente? Não está. Dentro de casa reza o homem, às vezes reza a mulher, de repente reza o casal, mas os filhos ainda não estão perto, ainda não estão próximos. Não está muito fácil. Mas a oração é a ferramenta principal que Deus coloca em nossas mãos na noite de hoje. Mas aí Ele diz assim: Edson, para que você possa melhorar o teu dia a dia na construção dessa igreja que vai partir do teu coração, eu quero te dar as estratégias, eu quero te dar os momentos, eu quero te dar tudo o que você precisa, mas você tem que querer. Você precisa lançar-se nesse plano, nesse projeto, que a partir de agora eu coloco ele em vossas mãos. Porque Deus é o dono da obra, né? Isso nós sabemos. Deus é o dono da obra. Jesus é aquele pelo qual tem tem nas mãos dele tudo aquilo que nós precisamos para que essa obra seja perfeita. O Espírito Santo é o mestre de obras, e quando nós obedecemos ao que o Espírito Santo de Deus nos pede, a graça vai acontecendo. Aí eu e você somos aqueles operários que estão ali entregando-se inteiro nas mãos de Deus para que a obra seja perfeita. Tá, mas a arca não é essa igreja? Sim, a arca é essa igreja pelo qual Deus, Ele está no comando de tudo e pedindo que cada momento nós abramos o nosso coração. Então veja, do mesmo jeito que Deus deu para Noé e disse: Noé, a partir da arca construída, entra com a tua família. Deus hoje, Ele nos chama e coloca em nossas mãos um novo plano, um novo projeto. Mas para que esse plano, para esse projeto aconteça, ele ao tocar o nosso coração, Ele nos dá a graça da inteligência, Ele nos dá a graça da sabedoria, e com isso nós podemos colocar em dia então as nossas estratégias. O que é estratégia? É a oração que nós vamos fazer a partir de hoje, para que a nossa família esteja ela de acordo com a vontade e o plano de Deus dentro dessa igreja no qual Jesus, Ele está no comando. Esses dias atrás, um bom tempo atrás, no meu trabalho, de repente eu vi uma senhora, saiu, né, ali do apartamento e veio para entrar no carro que eu dirijo, né, que a gente leva o pessoal para cima e para baixo lá dentro do nosso trabalho. E eu olhei aquela criança lindíssima no colo daquela senhora, e aquela criança olhou para mim e sorriu. O mais lindo foi isso, né? Isso enche o coração da gente de alegria. O mais bonito é que ela fez assim, ela bateu aqui
e sorriu para mim. Aquilo encheu meu coração de alegria, mas encheu meu coração de alegria, porque na oração da manhã eu pedia: Senhor, dai-me um sinal da tua graça para esse dia. Eu preciso, Senhor, eu preciso um sinal da tua graça. Eu preciso ter essa certeza, Senhor, que esse dia está sendo um dia abençoado na minha vida. Todos os dias tem sido abençoado, né, com a graça de Deus, mas naquele dia foi diferente. Aí a senhora entrou dentro do carro que eu dirijo, eu levei ela para o local, mas antes dela descer eu perguntei: mas me diz uma coisa, como é que é o nome dessa criança? Atena. Eu falei: mas Atena, um nome diferente, né? Um nome diferente, Atena. E aquilo me chamou a atenção. Eu falei: mas Atena. Se a gente for buscar nos históricos, Atena é um nome grego, de uma deusa grega. Mas isso eu deixei de lado, né? Tudo bem, para os gregos ela é uma deusa, mas para nós é uma criança lindíssima, como um sinal de Deus. Então eu fui procurar saber o significado do nome Atena. Aí quando eu me atentei a isso, que eu olhei ali buscando, né? Eu descobri: Atena significa sabedoria, inteligência e estratégia. E como a gente estamos num processo de oração pela nossa família, pelos nossos familiares, o Senhor simplesmente disse assim: Edson, a partir de hoje, Edson, para que você possa rezar direito, para que você possa mergulhar no teu processo de oração, para você ver as coisas acontecendo ao teu redor, preste bastante atenção nessa nova construção de vida que eu te dou. Mas você precisa do que, Edson? Você precisa de sabedoria, você precisa de inteligência e você precisa de estratégia. E qual foi a estratégia que o Senhor colocou no meu coração naquele período, naquele tempo? 40 dias de oração, junto com o Frei Gilson, né, nas orações das 4 horas da manhã. Diariamente, 4 horas da manhã. Eu pensava comigo: mas Senhor, acordar 4 horas da manhã, Senhor, quanto tempo faz que a gente não faz isso? Aí Ele deixou bem claro: você não quer reconstruir a tua vida? Você não quer partir para um novo plano, um novo projeto, um novo tempo da tua vida, da tua história? Então você precisa partir da tua oração, reconstruir a tua vida, a tua história, reconstruir no tempo de Deus tua família e os teus familiares. Gente, vocês não têm ideia do que é você pegar o rosário às 4 horas da manhã e rezar e pedir a Nossa Senhora: Maria, passa na frente. Maria, passa na frente. Maria, passa na frente de todas as situações. Depois que eu peguei essa passagem e comecei a ver um pouquinho da história de Noé, aí caiu a fichinha. Gente, nós vamos construir um tempo novo em nossa vida, em nossa história, a partir da nossa obediência. Obedecer o que Deus nos pede. E olha que Deus não pede muito para nós hoje não. Deus nos pede que nós sejamos obedientes para que Ele possa fazer. Mas é preciso que eu apresente para Ele: Senhor, esses são meus planos. Senhor, esses são os meus projetos para minha família, para os meus familiares. Senhor, estão todos aqui. Eu te peço, Jesus, toma conta desses planos, toma conta desses projetos. Meus irmãos e minhas irmãs, viver um tempo tão especial de família, é necessário nós nos lançarmos ao coração de Deus, porque Ele vai dizer para mim, Ele vai dizer para você: Edson, a arca está pronta. Pega a tua casa, pega a tua família e entra dentro dessa arca. Então isso quer dizer que essa igreja pelo qual está construída hoje se chama Grupo de Oração Divina Misericórdia, Filhos da Misericórdia, né? Então hoje o Senhor está nos chamando novamente para que nós possamos viver vida, e vida de família, vida de oração. Vai ser fácil, gente? Não. Mas Jesus disse assim: quem crer verá a glória de Deus. Quem crer verá a glória de Deus. Então, se você acredita na força e no poder da palavra de Deus, e que na tua vida, na tua família as coisas têm jeito, então proclame isso para você: quem crer verá a glória de Deus. A arca está pronta, mas é preciso que você creia no poder do nome de Jesus, porque Ele está dentro dessa arca com você. Pode vir as tempestades do jeito que vier, gente.
Pode vir os problemas do jeito que vier. Se você entra num processo de sofrimento, humanamente, você acaba perdendo a sua vida e a sua história. Mas se você entra num processo de reconstrução da tua vida, na dor e no sofrimento, você entra entregando a tua vida para Jesus, pode ter certeza que Ele te levanta na hora certa e no momento certo. Para a gente rezar, um dia eu estava sentado num cantinho aqui, participando da missa das 3 horas da tarde. Foi uma missa lindíssima, uma missa linda. Aí eu pedia para o Senhor naquele dia: Senhor, e agora? A situação está complicada, Senhor. A situação está complicada. Me dá uma palavra que norteie a minha vida também a partir desse momento, Senhor. Me dá uma palavra. Por incrível que pareça, quando o sacerdote terminou a missa, abençoou, ele disse assim: você está com vergonha? Você está com medo? Se coloque nas mãos de Nossa Senhora e ela vai te levar para o colo de Jesus, para o coração de Jesus. Você está com medo, você está com vergonha, você está com medo, você está com vergonha, você está enfrentando um problema hoje que humanamente parece que não tem solução. Eu digo para você, meu irmão, minha irmã, pega a tua história, como ela está, se apresente para Nossa Senhora e diga para ela: mãe, me coloca no coração sagrado de Jesus. Ali, gente, começa a nossa cura interior. Ali começa a nossa libertação, no coração sagrado de Jesus. E aonde nós estamos essa noite? No santuário do Sagrado Coração de Jesus. É aqui que Ele quer curar a nossa história, é aqui que Ele quer curar a nossa família, é aqui que Ele quer nos levantar de todo o nosso abatimento. Por isso eu peço para você então, querido irmão, querida irmã, não tenha medo de ser um homem de Deus. Não tenha medo de ser uma mulher de Deus, não tenha medo. Não tenha medo de ser um jovem de Deus, não tenha medo de ser uma menina de Deus. Porque você faz parte dessa história. Você faz parte da história da criação do mundo e da salvação da família. Você faz parte de toda essa caminhada. Jesus, dentro do barco da tua história, Ele quer cuidar de tudo. Por isso eu peço para você então, fecha os seus olhos um pouquinho. Fecha os seus olhos um pouquinho. Coloque a mão sobre teu coração. E nessa noite, Jesus, Ele quer estar no comando da tua vida. Jesus, Ele não se preocupa mais da forma e da maneira com que você foi julgado, com que você foi falado, com que você foi... Não, Jesus, Ele quer a tua história a partir de hoje, a partir de agora. Jesus quer a tua história. Mesmo que ela tenha sido uma história de dor, de sofrimento, de angústia. Por que Jesus quer a tua história a partir de agora? Porque Ele quer fazer nova todas as coisas. Então não tenha medo, querido irmão, querida irmã, de lutar pelos teus objetivos, lutar pela tua família, pelos teus familiares. Não tenha medo, porque o Senhor está com você. Aonde você for, Jesus está contigo. Aonde você for. Eu digo para você, querido irmão, querida irmã, depois que nós cantarmos, nós vamos concluir com um momento de oração. Mas eu digo para você, preste bastante atenção na canção, porque ela é uma oração. E você vai acolher essa oração e vai sentir o quanto Jesus quer a abertura do teu coração para Ele. Escute. A paz esteja convosco, assim como o Pai